Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, aluno que está querendo estudar para uma prova, está querendo se dar bem no Enem. Hoje iremos abordar uma temática muito importante, que é a temática da mitose. Essa temática é uma temática voltada totalmente para a divisão celular. Então, a mitose tem 3 pontos importantes, que são a divisão celular. Nessa divisão, uma célula-mãe dá origem a 2 células filhas idênticas, né, e com o mesmo número cromossomático da mãe. Essa divisão da mitose, ela sempre ocorre nas células somáticas. O que são células somáticas? São células que estão ali, fazem parte dos tecidos e órgãos dos seres vivos, ou seres eucariontes. Essa divisão ela ocorre até 24 horas. Isso é, sendo que 90% dessas 24 horas ela acontece na intérfase. A intérfase leva 90% dessas horas. E os outros 10% ocorrem nas fases mitóticas, que é a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Agora vamos ver a intérfase. Quais são os principais pontos que nós iremos ver daqui para frente? Na intérfase, ela é dividida em 3 partes, que é o intervalo G1, o período S e o intervalo G2. No intervalo G1, acontecem 2 pontos muito importantes, que é o processo de transcrição do RNA e a síntese proteica, a produção de proteína. Então, no intervalo G1, é ali que vai começar o processo todo da divisão celular. Logo depois desses 2 acontecimentos, acontece o período S, que é um período também muito importante. É ali que fica a fase de grande síntese de DNA. Ali que terá o dobro de DNA e de centríolos. Após esse intervalo, né, desse período, acontece o intervalo G2. Nesse intervalo G2, a parte ali que ficou do período S que ia ter o dobro de DNA, né? E aí finaliza essa duplicação de DNA e vem a retomada da produção de RNA e das produções das proteínas. Então, gente, a intérfase é uma divisão, é uma parte da divisão muito importante. É ali que fica presente 90% de toda a divisão celular. Então, a intérfase ela tem todos esses detalhes que têm que ser bem decorados, né, e bem gravados. Após a intérfase, vem a prófase, que aqui se inicia a fase mitótica, né, as fases propriamente ditas da mitose. Aqui que vem os outros 10% que a gente acabou de falar. Na prófase, ela acontece, os cromossomos se condensam, o nucleolo desaparece e inicia a formação do fuso mitótico, né? E os centrósomos distanciam-se. Então, o condensamento desses cromossomos nada mais é quando o cromossomo começa a ficar mais estreito. Então, com esse estreitamento, quer dizer o quê? Essa condensação. E o nucleolo ali, que fica a parte no meio dos cromossomos, ele simplesmente desaparece. E após isso, inicia-se também a formação do fuso mitótico. O que é o fuso mitótico? O fuso mitótico nada mais é que uma estrutura celular temporária, constituída por microtubos. Esses microtubos irão ficar ligados nos cromossomos ou nos centromos que iremos ver mais à frente. Na prometáfase, né, que inicia ali o ligamento dos microtubos no cinetocoro, né? Mas, professor, o que é cinetocoro? Gente, o cinetocoro nada mais é que uma estrutura proteica presente na região do centrômero, né, na região central do cromossomo. É ali que fica ligado os microtubos, que vão dar a continuidade, né, a divisão celular, ali que vai iniciar a parte da divisão celular, ali que vai começar a parte da divisão. Após a prometáfase, inicia-se a metáfase, também uma fase muito importante da divisão celular. É ali que fica os cromossomos no plano equatorial da célula, isso é, no meio da célula, e vem os centromos em polos opostos, né? Um centromo fica no lado esquerdo, outro centromo fica do lado direito. Então ali que fica o repuxo, começa a ficar a repuxagem desse cromossomo, né?
os dois polos, né, distintos. E fica também a movimentação de partículas e organelas no citoplasma, dirigindo-se para polos opostos. Então, gente, esse fuso mitótico, né, fica no meio, né, junto nos cromossomos, na região equatorial. Então, o polo do fuso puxa para o lado esquerdo, o outro polo puxa para o lado direito. Com isso, começa ali a fase de divisão celular. Então, a anáfase também é uma parte da divisão celular muito importante. Nela vai ter 3 pontos importantes, que são a separação das cromatídees irmãs. As cromatídees elas se movem para extremidades opostas e através dessa separação das cromatídees irmãs tem a criação dos cromossomos irmãos. Então, meus amigos, após essa separação das cromatídees, né, essa divisão que está tendo aí no meio dessa imagem da célula, após essa divisão que tem a criação dos cromossomos irmãos. Então, só podemos dizer que tem a formação dos cromossomos irmãos após essa separação. E a anáfase ela se conclui com isso, com essa separação. Após essa separação, iremos abordar a outra fase, que é a telófase. A telófase ocorre tudo aquilo que aconteceu na prófase, só que ao contrário. Na telófase tem a reorganização da carioteca, juntamente com o nucleolo, e os cromossomos ficam menos condensados. Após essas 3 etapas, ocorre a citocinese. O que é a citocinese? É a parte da divisão do citoplasma, né? Consequentemente, a divisão das 2 células. Aqui que dá a origem às 2 células filhas, com características idênticas da mãe e com o mesmo número de cromossomos da mãe. Então, se você gostou desse vídeo, achou ele interessante, maneiro, bom, dá uma compartilhada com seus amigos. E se você quiser trazer que eu traga algum conteúdo novo, alguma coisa diferente, deixa nos comentários, que assim eu vou saber o que eu posso trazer para os próximos vídeos, né? E sempre tentando trazer sempre o melhor para vocês, tá bom? Obrigado pela visibilidade aí, pela visualização.